Mudando um pouquinho de assunto, a gente fala agora sobre o ataque a uma escola do Irã que acabou deixando pelo menos 168 crianças mortas na Guerra do Oriente Médio. A gente está falando de mais mortes, né? Duas fontes disseram à CNN que o local teria sido atingido de forma acidental pelos Estados Unidos por causa de dados de localização ali que estariam desatualizados. Quem tem mais informações a respeito dessa história é o nosso analista de assuntos internacionais, Américo Martins. Américo, o que a gente já sabe sobre esse ataque? Infelizmente, as vítimas agora, crianças, estudantes. Bem-vindo de volta. Pois é, Renan, esse foi um ataque que aconteceu no primeiro dia desse conflito, no dia 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel começaram a bombardear os Estados Unidos e, inclusive, naquele dia, nos primeiros bombardeios, conseguiram matar o líder supremo do Irã. Mas foram muitos bombardeios em vários pontos do Irã, inclusive com um míssil que atingiu uma escola na cidade de Minaib, que fica no sul do Irã, matando, segundo os dados do governo iraniano, 168 crianças e adolescentes e 14 professoras. Era uma escola feminina que ficava perto de uma base da Guarda Revolucionária do Irã. Uma investigação foi aberta com relação a isso. Nós temos inclusive um vídeo que foi divulgado essa semana mostrando que aparentemente a escola foi atingida por um míssil Tomahawk, que é de uso exclusivo dos Estados Unidos. E agora a CNN continua nessa investigação desse que é um dos grandes escândalos dessa guerra, porque foi o ataque que mais deixou mortos, inclusive todos civis. Repetindo, 168 crianças e adolescentes, todas meninas, e 14 professoras morreram nesse ataque contra uma escola no primeiro dia da guerra. Essa escola fica muito próxima de uma base da Guarda Revolucionária do Irã. E segundo as investigações preliminares, e duas fontes confirmaram isso para a CNN, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos teria utilizado informações desatualizadas da inteligência militar americana que identificava aquela escola como parte da base da Guarda Revolucionária e que, portanto, teriam atacado a escola imaginando que estavam atacando a Guarda Revolucionária do Irã. O resultado disso, Renan, é essa tragédia, a maior tragédia dessa guerra até aqui, porque nós temos 168 crianças e adolescentes que foram mortas nesse ataque e essas 14 professoras. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado sobre isso. Ele chegou a sugerir que o próprio governo do Irã teria atacado a escola. Depois, quando foi confrontado com essas informações da CNN, dessas duas fontes, ele disse que não sabia nada sobre isso. As autoridades militares dos Estados Unidos também se recusaram a comentar esse ataque a essa escola, porque eles dizem que o ataque ainda está sob investigação. A gente precisa lembrar também, Renan, que ataques contra escolas, hospitais, prédios de cultos religiosos são todos proibidos pela legislação internacional. São considerados crimes de guerra quando eles são feitos de maneira proposital. Essa investigação precisa ser feita e a gente já viu, infelizmente, em muitos conflitos isso acontecendo, civis sendo mortos em escolas, em prédios religiosos, em hospitais. Vimos isso muito acontecer, por exemplo, na faixa de Gaza. E os responsáveis acabam sempre alegando a mesma coisa, que eles estão investigando, que eles vão comentar no final das investigações. Ainda temos investigações aparentemente em processamento em Gaza e essa também no Irã. É óbvio que se lamenta a morte de civis em qualquer lado, em qualquer conflito, e que é importante que isso seja investigado. Assim como, Renan, as investigações também são importantes nas mortes de civis que foram mortos em Israel nos ataques com mísseis do Irã, ou outros civis que morreram no Golfo com os ataques iranianos. Mas este caso em particular chama muito atenção pelo elevadíssimo número de crianças mortas, pelo fato de ter sido uma escola que foi atacada e agora por essa informação confirmada aí por duas fontes da CNN de que a inteligência militar dos Estados Unidos usou dados ultrapassados, desatualizados para informar os seus militares aonde eles deveriam atacar.